Olá, pessoal do sexto ano, mais uma semana começando, e essa semana nós vamos estar falando tudo sobre Roma. O PET 5 inteiro, né, é sobre Roma, desde aí das suas origens até as 3 fases históricas de Roma, né, no caso aí, monarquia, república e, por fim, império, tá? Pessoal, nessa primeira semana do PET 5, nós vamos estar falando sobre as origens da cidade de Roma. Então, foram aí, são duas explicações, nós temos duas explicações sobre como que essa cidade ela surgiu. A primeira mitológica, pautada em crenças, né, e mitos, né, contos, e a segunda arqueológica, pautadas em documentos históricos, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito da primeira, né, a mitológica. Então, diz a lenda que a cidade de Roma, ela havia surgido através de um herói grego chamado Enéas. Ele estava fugindo da guerra de Troia, né, e foi parar lá na Península Ibérica, tá? Os seus descendentes, eles formaram a cidade aí de Alba Longa, né? E diz a história que o rei Numitor, ele foi destronado pelo seu irmão Amúlio, tá? Só que a filha de Numitor teve gêmeos, no caso Rômulo e Remo. É claro que quando o Amúlio, né, ficou sabendo que a filha de Numitor havia tido gêmeos e pensando que esses dois, né, meninos seriam futuramente um futuro herdeiro, né, do trono, é claro que o Amúlio mandou matar, tá? Matar os irmãos. E aí eles foram colocados, né, em um cesto e jogado aí no rio, tá? E aí, pessoal, eles foram resgatados, assim, misticamente, como obra do destino, eles foram resgatados, gente. Mas eles foram resgatados por uma loba. Uma loba. A loba, em vez de ir lá e abocanhar as duas carnes fresquinhas que estavam lá, não, gente, ela não fez isso não. A loba foi lá e deu de mamar para eles. Eles ficaram lá mamando nas tetinhas da loba, até que, né, um certo dia, um casal de camponeses o encontrou e criou eles até aí a idade adulta, tá? Pessoal, quando eles ficaram sabendo, assim, já adultos, né? Quando eles ficaram sabendo que eles eram aí netos, né, de Numitor, eles voltaram, né, retornaram para Alba Longa e destronaram o Amúlio, né, e recolocaram o avô dele no lugar. É claro que Numitor, pessoal, ficou extremamente agradecido, né, pelo que os netos haviam feito por eles. E ele permitiu que os dois constituíssem cidades, né, próximos ali ao rio Tibre. O Rômulo, pessoal, ele começou a delimitar as suas terras. E o Remo ficou assim um tanto enciumado com essa situação, né, e resolveu invadir as terras do irmão. É claro que Rômulo, né, tentando se defender, foi lá e acabou matando o irmão dele, o Remo. E aí surge a cidade de Roma, né, em homenagem ao primeiro rei, né, e a primeira pessoa que constituiu essa cidade, no caso, Rômulo, tá certo? É assim que diz a lenda que a cidade de Roma, ela surgiu. Agora, vamos falar de como que a cidade de Roma ela surgiu através, né, da versão arqueológica. Aí essa sim, tá, pessoal? Pautada aí em documentos, né, e cientificamente falando, né, a que a gente pode comprovar que é de fato uma suposta verdade, tá certo? Bom, então, através de documentos, né, a cidade de Roma, no caso, havia sido formada, né, constituída através da fusão de vários povos italiotas. Então, esses povos italiotas, eles se uniram e se organizaram em comunidades agropastoris
para tentar fugir de um outro povo, né? Fugir não, na verdade se defender, tá? De um outro povo, os etruscos. Esse povo era extremamente guerreiro e queria invadir essa região, tá? Que povos italiotas foram esses, né? Então nós tínhamos lá os sabinos, os latinos, os lígones, até os próprios gregos da Magna Grécia, tá? Então eles se reuniram nessas comunidades agropastoris para tentar se defender dos etruscos. Só que mesmo eles se organizando nessas comunidades para tentar se defender, isso não deu muito certo. Os etruscos, mesmo assim, eles invadem, né, essa região, dominam a região e se espalham por toda a planície do Lácio, tá? E a partir desse momento, a partir do momento que os etruscos invadem essa região e dominam toda a região da planície do Lácio, inicia-se o período da monarquia, tá? Então, é no ano de 753 a.C. que isso acontece, tá? Então, é assim que surge a cidade de Roma, através da invasão dos etruscos, nesse ano que eu acabei de falar para vocês, no ano de 753 a.C., e inicia-se também, ao mesmo tempo, a primeira fase da história de Roma, que foi o período da monarquia. Esse período de monarquia nós vamos estar falando, pessoal, na segunda semana, tá certo? Olá, pessoal. Vamos então agora falar da segunda semana, né, do nosso PET número 5. Nessa segunda semana nós vamos falar sobre o período de monarquia, tá? Então nós vimos lá na primeira semana que quando os etruscos eles invadem, né, a planície do Lácio, iniciou o primeiro período histórico, né, de Roma, que é a monarquia, tá? Antes da gente falar sobre esse período, nós precisamos entender o que é uma monarquia, tá certo? Então, pessoal, monarquia é um sistema de governo onde o poder ele está concentrado na mão dos reis, tá certo? Só que em Roma isso acontecia de uma forma diferente. Por quê? Porque existia o Senado. Era o Senado em Roma que escolhia os reis, os futuros reis, tá? Então, esse Senado ele era formado por um conselho de anciãos, né? E essas pessoas aí mais velhas, né, auxiliavam esses reis nas decisões aí políticas, tá? Então, o poder ele não estava totalmente concentrado na mão desses reis. Existia a figura aí do Senado, tá? Vamos falar um pouquinho das classes sociais que existiu durante esse período. Lembrando, gente, que as mesmas classes sociais que existiu no período da monarquia foram as mesmas que existiu no período da República e também do Império, tá? Então, isso vocês precisam ficar aí bem atentos. Então, nós tínhamos, em primeiro, né, nessa pirâmide social, nós tínhamos os patrícios. Os patrícios, eles eram os aristocratas, né? As pessoas aí que possuíam as maiores terras, né? As melhores terras aí, tá? Eram os grandes proprietários de terras. Era o bambambam aí do pedaço, tá? Depois dos patrícios, vinham aí os plebeus. Os plebeus, pessoal, eles eram os pequenos proprietários de terras, né? Em sua maioria aí comerciantes, artesãos e também uma parcela aí dos camponeses, tá? Abaixo dos plebeus nós tínhamos os clientes. Os clientes, eles trabalhavam para os patrícios em troca aí de proteção e também, né, de prestígio social. E por fim, né, é claro, como sempre, em todas as sociedades, né, que nós vimos até agora, nós tínhamos os escravos, tá? Os escravos, eles eram obrigados a trabalhar em tudo, tá? Se fossem convocados para uma guerra, eles também precisariam ir. E esses escravos, eles viravam, né, se tornavam escravos por não conseguir pagar as suas dívidas e também os capturados por guerra. Tá? Então, gente, esse período da monarquia perdurou por 244 anos, né?
esse governo aí de monarquia, ele existiu, onde o Senado e os patrícios aí se revezavam no poder, tá? Até que um certo dia, né, o Senado resolve aí destronar o último rei desse período da monarquia, que foi o Tarquínio, o soberbo, né? O próprio nome já diz, né? Então ele era extremamente impopular, as pessoas não gostavam dele. Então o Senado foi lá e destronou Tarquínio, o soberbo, e tomou o poder para si, né? O Senado toma o poder para si, iniciando aí a segunda fase da história de Roma, que no caso é a República Romana. E a República Romana, é claro que nós vamos ver na próxima aula, né? Na próxima semana, na semana de número 3. Olá, pessoal! Então vamos começar agora, né, a falar da terceira semana do PET número 5. Nós vamos estar falando sobre o período de república, né, o período republicano aí de Roma, tá? Nesse período republicano, muitas coisas irão acontecer, tá? Então vocês precisam ficar bem ligados, até para entender como que ocorreu, como iniciou esse período e como ele teve lá a sua decadência. Tá certo? Então vamos pensar assim, que no início da República, né, nós vimos na aula passada que ela vai começar, né, quando o Senado ele toma para si, né, o poder, destronando o último rei, né, da monarquia, no caso Tarquínio, o soberbo, tá? Nesse período republicano, vai se manter, tá? Vai se manter o Senado, tá? Mantém-se também as assembleias e vão criar, pessoal, vão ser criadas aí as chamadas magistraturas, ok? Então, como que isso funcionava? Então, o Senado, ele que elaborava as leis, tá? Escrevia as leis. As assembleias, elas, no caso, votariam essas leis, tá? E as magistraturas, elas, no caso, iriam aplicar essas leis que foram aprovadas pelas assembleias. Só que para isso, né, para as magistraturas conseguirem aplicar essas leis, era necessário criar aí vários cargos políticos. Tá? Então, que cargos políticos que foram criados aí dentro dessas magistraturas? Primeiro, nós tínhamos os cônsules. Os cônsules era o cargo administrativo, o maior cargo administrativo que existiu, tá? Então, no caso, eram sempre 2 cônsules. Um para presidir o Senado e o outro para presidir aí o exército, certo? Depois, né, dos cônsules, nós tínhamos lá os pretores. Eles eram responsáveis aí em aplicar essas leis, tá? Então, eram eles que tinham a responsabilidade de aplicar as leis. Abaixo dos pretores, nós tínhamos os edis. Os edis, eles administravam, né, os serviços públicos, tá? No caso aí, os jogos, administrava cidades, enfim, eles eram responsáveis em administrar esses serviços públicos e também essas cidades, ok? Abaixo dos edis nós tínhamos os censores. Os censores, eles eram responsáveis em fazer a contabilidade, tá? Das pessoas, né? Saber quantas pessoas existiam, né? Estavam vivas ali. Isso para quê? Para que os pretores pudessem cobrar os impostos. Tudo bem? Então, esses eram os cargos administrativos que foram criados, né, dentro dessas magistraturas. Bom, 2 episódios, assim, extremamente importantes, né, ocorreram durante esse período, né, de República Romana, tá? Primeiro foi a conquista da plebe, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. E outro período importante, outro episódio, né, importante foi a expansão territorial de Roma durante esse período republicano, tá? Que vai culminar aí no final a decadência desse período republicano, tá? Então vamos falar um pouquinho, gente, sobre a conquista da plebe, tá? Então,
A plebe, pessoal, apesar de serem aí maioria, né, os plebeus, apesar de serem maioria, eles não tinham aí os seus direitos políticos, né? Eles não participavam, eles participavam, mas eles não tinham os seus direitos políticos assegurados, tá? Isso por quê? Porque as assembleias, elas eram organizadas de uma forma que os plebeus, né, não tivessem voz, e sim somente os patrícios, ok? Como que eram então organizadas essas assembleias, né? O local onde se votava essas leis, como eu acabei de falar para vocês. Então, primeiro, nós tínhamos lá a Assembleia dos Cúrias. As Assembleias dos Cúrias era formada somente pelos patrícios, ok? Depois nós tínhamos as Assembleias dos Centúrias. Essas sim, a Assembleia dos Centúrias eram formadas aí por patrícios e também por plebeus. Só que dentro dessa Assembleia dos Cúrias, somente as pessoas mais ricas, né, as pessoas mais poderosas que tinham poder de decisão. Então, quer dizer, os plebeus, eles ficavam sempre de fora, tá? Nessas decisões, dentro dessa Assembleia. E por fim, né, nós tínhamos a Assembleia da Plebe, então era formada somente pelos plebeus. Eles podiam aí eleger magistrados, mas eles não podiam de forma nenhuma ter participação política, tá? No caso aí, se candidatar e exercer cargos públicos. Então, quer dizer, é claro que os patrícios, na verdade, dentro dessas assembleias, tinha maior participação. Então, eles sempre votavam, né? Sempre votavam por leis que os agradavam e nunca aos plebeus. Pensando nisso e bastante revoltados, né? A plebe, né? Começa a reivindicar seus direitos políticos. E eles vão fazer isso de que forma? Através de rebeliões, né, contra os patrícios. Vão ser várias rebeliões contra os patrícios, reivindicando maior poderes políticos para os plebeus. E ao longo desse período, a plebe, ela consegue alguns direitos políticos que foram importantes para ela, tá? Outro aí episódio importante, né, além da conquista da plebe, né, através aí de rebeliões contra os patrícios, foram a expansão territorial dentro desse período, tá? Então, os romanos, eles começam a sua expansão territorial lutando contra os cartagineses, nas chamadas Guerras Púnicas, que foram do ano 264 a.C. até o ano de 146 a.C., tá? Então, o que os romanos queriam aí com essas guerras, né, as Guerras Púnicas? Eles queriam somente dominar o mar Mediterrâneo, pessoal. Eles só queriam isso, tá? Dominar o mar Mediterrâneo inteiro. Isso por quê? Porque dominando o mar Mediterrâneo, eles teriam acesso ao norte da África e também, né, ao Oriente Médio, que era uma rota comercial extremamente importante naquele período, tá certo? Então, eles vão lutar contra Cartago, né, Cartago, na verdade, né, lutam contra Cartago, vencem, né, os cartagineses, e a partir daí, gente, eles vão conquistando outros territórios, né, como por exemplo aí, né, o Egito, a Síria, a Macedônia, a Grécia, né, até a Judéia, ok? No final dessas guerras, né, das guerras púnicas, os patrícios, é claro, ficam cada vez mais ricos, tá, e mais poderosos, e os camponeses, por sua vez, né, eles voltam das guerras, né, e encontram as suas terras invadidas, tá? Invadidas aí pelas essas pessoas mais ricas e poderosas, tá certo? E eles começam a reivindicar aí também, né, uma reforma agrária. Foi pensado uma reforma agrária para esses camponeses, aí entre os irmãos Tibério e Graco, só que o Senado, gente, é claro que não permitiu, foi lá e assassinou os dois irmãos, né? Assassinou os irmãos por eles terem pensado aí numa reforma agrária. Um ponto importante desse período republicano e dessas guerras púnicas, né, que eu falei para você, que no caso iria acabar, né, com esse período republicano, foram a questão aí desses generais,
né? Esses generais, eles voltaram das guerras púnicas, né? Como heróis, eles foram vistos aí pela sociedade, né? Republicana de Roma, né? Como verdadeiros heróis de guerra, porque o que? Eles estavam conquistando muitos territórios, tá? E os militares, gente, eles começaram a respeitar muito mais os generais do que o próprio Senado. Então, esses generais, se aproveitando disso, né, dessa situação, o que eles vão fazer? Eles vão fazer pactos de colaboração com outras tropas, tá? E vão criar aí, gente, o chamado primeiro triunvirato. Quais generais, né, fez parte aí desse primeiro triunvirato? No caso, foi Júlio César, Pompeu, né, e Crasso. Só que o Crasso, né, ele morre, tá? Com a morte aí do Crasso, Júlio César e Pompeu, eles entram em guerra, tá? Entram em guerra. Júlio César, ele acaba derrotando Pompeu, tá? E se torna aí um ditador em Roma. Só que o que significava ser um ditador em Roma? Significava governar sem o apoio do Senado. É claro que o Senado não queria perder o seu poder político, então ele foi lá e fez o quê? Matou Júlio César, tá? Então Júlio César matou, foi morto pelo Senado, né? Foi assassinado aí pelo Senado. Só que outros generais vão se organizar novamente, né? Outras tropas vão se organizar novamente e vão formar aí o chamado segundo triunvirato. Então esse segundo triunvirato, ele foi formado por outros 3 generais, tá? No caso aí, Marco Antônio, Otávio e Lépido, tá? Só que, gente, outra guerra acontece dentro desse segundo triunvirato entre esses generais e essas tropas. Agora entre Otávio e Marco Antônio, tá? Marco Antônio, pessoal, só para vocês lembrarem, eu acho que vocês já até ouviram falar dessa história, ele tinha um trelelê, um tico-tico no fubá aí com a Cleópatra, né? A rainha lá do Egito, tá? Então, quando Marco Antônio estava lá no Egito, né, com o tico-tico no fubá lá com a Cleópatra, o que o Otávio ele fez? Ele saiu de Roma, tá? Foi até o Egito e executou Marco Antônio, né? Lutou lá com as tropas de Marco Antônio e matou Marco Antônio, tá? Ele foi lá, pá, por Otávio. Quando o Otávio retorna para Roma, né? Ele retorna assim como um grande herói, tá? E ele aí vai fazer o que, gente? Ele vai receber o título, né, de Augusto, o Magnífico, tá? E vai se tornar aí o primeiro imperador de Roma, tomando o poder do Senado novamente. E aí nós vamos iniciar, né, a última semana, nós vamos falar isso da última semana, que vai falar sobre o período de império, né? O Império Romano, sob o comando do primeiro imperador, no caso Augusto, que era o Otávio, ok? Então eu espero vocês, hein? Para a última semana. Então, pessoal, vamos começar a falar da 4ª semana, né? Vamos falar sobre o Império Romano. Então, nós vimos lá no final da 3ª semana que quando Otávio, né, vence Marco Antônio lá no Egito, tá? Ele retorna para Roma, recebe o título de Augusto Magnífico no ano de 27 a.C., tornando assim, né, o primeiro imperador romano, tá? O governo de Augusto Magnífico, né, ele foi marcado por um período de calmaria, né, chamada aí de Pax Romana, tá? Um período também de muito crescimento e desenvolvimento da cidade de Roma, tá certo? Ele conseguiu, né, essa pax, né, essa paz, essa calmaria toda, graças à política do pão e circo, né, a chamada política do pão e circo. O que foi essa política aí do pão e circo, né? O Augusto, ele promovia, tá? Ele promovia espetáculos de gladiadores, né, no Coliseu, né, no chamado Coliseu, né, nessa grande arena, onde esses escravos, né,
eles tinham que se degladiar, né, lutar um contra o outro até a morte. E convidava aí a plebe para assistir gratuitamente, é claro, a esses espetáculos. E além disso, ele também, né, ele dava o trigo, né, a farinha, né, para essas pessoas fazerem o pão, tá? Que era o principal alimento daquele período, tá? Dessas pessoas naquele período, tá certo? Então, através dessa política do pão e circo, né? A plebe, ela acabava sendo tipo que comprada pelo imperador, né? E ela ficava tranquilinha, sendo agradada assim por ele, tá? Ele também conquistou, né, o período aí de Augusto, né, desse primeiro imperador romano, ele chegou ao auge, né, das suas conquistas territoriais. Então ele conquistou territórios aí desde a Inglaterra, passou por todo o Mediterrâneo, né, até chegar lá no Oriente Médio, tá certo? Bom, enfim, só que vai chegar uma hora que esse império ele vai começar a entrar em decadência, tá? Isso devido aí a alguns fatores, a vários fatores, na verdade, né? Que somados, pessoal, vão acarretar aí, né? No fim do Império Romano, tá? Então eu vou falar assim um pouquinho de cada um desses fatores que vão acabar acarretando, né? No fim desse império, desse magnífico império que foi aí, né, iniciado por Augusto Magnífico, tá? Então, um dos motivos, né, e eu vou colocar aqui como primeiro, tá, foi o cristianismo, certo? Então, os cristãos, né, como nós sabemos, eles são monoteístas, tá? Ou seja, eles acreditam em um único Deus. E os romanos não, os romanos eles acreditavam em vários deuses, eles eram politeístas, certo? Então, quando os cristãos, né, eles começaram, né, a habitar ali a Roma, né, isso também através de guerras, né, conquistas de territórios, tá certo? Esses cristãos, eles começaram a não querer obedecer ao imperador. Primeiro que eles eram contra a ir lutar nas guerras, tá? Então eles eram totalmente contra, eles não aceitavam lutar nas guerras quando convocados, tá? E também porque eles não queriam aceitar essa quantidade de deuses aí, por eles serem monoteístas, né? Acreditarem em um único Deus, certo? E esses cristãos, gente, eles propagaram a fé cristã, né? Por toda Roma, eles começaram a propagar. E uma dessas pessoas que todo mundo já conhece, né, no caso aí, foi Jesus Cristo, tá? Então, Jesus Cristo, ele foi uma pessoa que, no caso, ele perdeu a vida, né? Todo mundo já conhece essa história, ele perdeu a vida por defender e propagar essa fé cristã, tá? E mesmo depois da morte de Jesus Cristo, tá? Os apóstolos, né? Os chamados apóstolos de Jesus, né? Eles continuaram propagando, eles não deixaram de propagar essa fé tão forte que eles eram, né? Essa fé era para eles naquele período, tá? Então, eles propagavam, é claro que na clandestinidade, né? E muitos também foram mortos por conta disso, até que no ano de 313, depois de Cristo, olha só, agora a gente já está falando de depois de Cristo, tão importante que foi essa figura, né? Esse homem Jesus Cristo. Tanto é que a nossa história, né? O nosso calendário histórico, ele é dividido em fatos que ocorreram antes de Cristo e depois de Cristo, tá certo? Então é um marco aí, tá? Então, em 313 depois de Cristo, né, o Constantino, o imperador Constantino, ele se converteu ao cristianismo, tá? E ele permitiu a liberdade, né? Ele concedeu a liberdade de culto aos cristãos. Então, os cristãos, a partir dessa data de 313 depois de Cristo, não precisavam mais propagar a sua fé
ocultamente, tá? Na clandestinidade. Em 380 depois de Cristo também, claro, né? Agora nós já estamos falando de depois de Cristo. Teodósio, né? O imperador Teodósio, ele se torna cristão, tá? Ele também se torna cristão e ele torna o cristianismo religião oficial do Império Romano, tá certo? Então, tão forte foi o cristianismo ali, tá? Mas por que o cristianismo ele vai acabar acarretando aí um dos fatores que vai fazer com que o Império Romano chegue ao seu fim, né, à sua decadência? Porque esses imperadores eles vão perder, né, esse poder de Deus, tá? Porque eles se achavam Deus, né? Eles se achavam, eles tinham poder religioso na sua mão, então vão acabar perdendo com o cristianismo. Então é um fator aí extremamente importante, essa questão aí religiosa, certo? Outro fato, né, que vai acarretar aí no final do Império Romano são as questões territoriais, né? Então nesse período aí, pessoal, o Império Romano ele já não conquistava mais territórios, tá? Tanto é que o auge da conquista de territórios foi lá com Augusto, né, o Magnífico, tá? Depois disso, os outros imperadores não conquistavam mais territórios assim, tá? E o que vai acontecer? Sem conquista de territórios, nós vamos deixar de ter o quê? Escravos, tá certo? Lembra que os escravos, eles eram transformados em escravos, né? Quando eles eram prisioneiros de guerra. Então, sem conquista de territórios, não tinham prisioneiros de guerra, certo? E sem escravos, gente, vai acarretar em Roma o quê? Né? O que vai proporcionar aí em Roma? Uma situação política e social aí muito grave, né? Uma crise financeira e política muito grave, tá? O escravo, ele trabalhava nos campos, né? Eles plantavam, eles colhiam para alimentar o povo romano. Então, sem escravo não tinha o trabalhador, não tinha mão de obra. E o escravo também, muitos deles, né, eram transformados em soldados para proteger as fronteiras, a vasta fronteira do Império Romano. Então, sem escravo, então o exército ele começa também a ficar enfraquecido, que é o que vai gerar aí um terceiro fator, né, para decadência e fim aí desse Império Romano, desse império, né, que é as fronteiras, né, essa vasta fronteira do Império Romano não sendo protegidas, né, sendo aí descuidadas. Então, sem proteção, o que vai acontecer? Os bárbaros, né, eles vão começar a invadir o Império, né, as fronteiras, né, vão começar a invadir as fronteiras do Império Romano. Então, quem eram esses bárbaros? Só para a gente, né, falar um pouquinho deles. Eles eram os povos germânicos, né? Eram as pessoas que não viviam dentro dos limites de Roma, né? Viviam fora de Roma. Então, esses bárbaros, né, como os romanos chamavam essas pessoas, né, os povos germânicos, eles não falavam a mesma língua dos romanos, eles não tinham o mesmo costume, não tinham as mesmas culturas. Então, né, por isso que eram chamados aí de bárbaros, tá? Então, com as fronteiras, né, desprotegidas, porque os soldados eles começaram a minguar, tá? Esses bárbaros começam a invadir essas fronteiras. E aí vai acarretar num quarto problema, né? Que vai ser a divisão do Império Romano, tá? Então, em 395, o Império Romano ele foi dividido, né? Ele foi dividido aí em duas partes. O Império Romano do Ocidente, tá? Com capital, né? Com sede ali em Roma. E o Império Romano do Oriente, né? Com a sua sede, com a sua capital em Constantinopla, tá? Esse Império Romano com capital em Constantinopla, né? O Império Romano do Oriente, ele se manteve forte contra os ataques dos povos bárbaros, tá? Então, ele se manteve forte
e vai perdurar aí por toda a Idade Média, que aí vai ser um assunto aí dos próximos PETs, tá? Já o Império Romano do Ocidente, não. O Império Romano do Ocidente, ele vai se enfraquecer, tá? Ele não vai conseguir segurar as invasões bárbaras, né? As invasões aí dos germanos, tá? Então, só para vocês terem uma noção, né? Os francos, eles, que é um povo germânico, tá? Agora eu vou falar um pouquinho desses povos germânicos, os nominhos deles aí para vocês entenderem. Então, os francos, eles tomam a cidade da atual Paris, tá? No caso, os vândalos, eles vão tomar aí Cartago, tá? Cartago, né? Eles tomam Cartago. E, por fim, né, os visigodos, eles saqueiam Roma, né? Vão lá, saqueiam Roma e vão derrubar o último imperador romano, Rômulo Augusto, tá? E assim, o Império Romano do Ocidente, ele vai chegar aí na sua decadência, tá? E o Império Romano, ele cai, tá? Iniciando uma nova fase da história, né? Do período histórico, que é a chamada Idade Média, que nós vamos ver aí nos próximos PETs, ok? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, né? As 4 semanas aí, tudo aí sobre Roma, né? Como surgiu, desde o período da monarquia, da república e agora até o império, tudo bem? Então agora, gente, qualquer dúvida, é lá no grupo, tá? Um grande beijo e até mais!